E aí galera, beleza? Agora a gente vai retomar de onde a gente parou, né? Que foi na segunda parte do livro em vetores, beleza? Vamos prosseguir, vamos falar sobre grandezas e vamos ver como é que calcula esses vetores, hein? Vamos lá? Antes da gente falar de vetores, a gente precisa falar de grandezas. Bem, tudo que existe no universo ele possui uma grandeza, certo? Essas grandezas elas são divididas entre grandezas escalares e vetoriais. Primeiro é importante entender essa natureza aqui. Grandezas escalares são grandezas que possuem um módulo, ou chamamos de valor numérico. Primeiro vamos colocar logo a definição, depois a gente detalha o que é cada grandeza dessa aí. Já os vetores vão possuir três características: módulo, sentido e direção. Perceba que os vetores possuem duas características que diferenciam de grandezas escalares. Pronto. Agora, exemplos desse tipo de grandeza. Vamos ver aqui algumas. Por exemplo, força é algo que existe, temperatura, gravidade, tempo, velocidade, massa. Pronto, essas são algumas grandezas físicas que existem aí na natureza, né? Primeira coisa, força. Força, será que é uma grandeza escalar ou vetorial? Quando você aplica uma força sobre esta folha, o que foi que eu fiz? Ela tem um sentido e tem uma direção. Para você saber se algo é vetor, basta você imaginar isso aí, né? Se você dá um soco naqueles sacos de boxe, pronto, o soco ele tem um sentido e uma direção. Se tu dá o chute numa bola, para onde você exerce essa força, a bola vai continuar, né? Ou seja, a força é um vetor, é uma grandeza vetorial. Temperatura. Pronto, se você está em Fortaleza, fora de casa, a temperatura que você sente numa esquina vai ser a mesma temperatura que você vai sentir na outra esquina. Se você está dentro de uma sala com ar-condicionado, uma sala pequena de preferência, porque uma sala grande troca calor, você vai sentir a mesma temperatura em qualquer parte da sala. Por que isso acontece? Porque a temperatura ela vai em todas as direções, ou seja, a temperatura é uma grandeza escalar. Gravidade. Gravidade é o que faz os objetos caírem. Se eu soltar esse objeto, ele só vai para baixo. Ele não vai para a direita, para a esquerda e nem sobe. Então, para baixo, na vertical, tem sentido e tem direção. Ou seja, a gravidade é um vetor, grandeza vetorial.
O tempo. O tempo você pode dizer, o tempo está indo para a direita, está indo para a esquerda. Ah, não, professor, mas o relógio, ele tem um... O relógio é apenas algo que mede o tempo, né, galera? Tipo, o tempo, ele não tem dimensão. Então, o tempo, ele é uma grandeza escalar. Velocidade. Um carro, ele só pode ir para frente ou de ré, dobrar, algo que possui velocidade. O exemplo lá que eu dei, tu chuta uma bola, essa bola ganha uma velocidade a partir da força, então ela segue em um sentido e em uma direção, é uma grandeza vetorial. Massa, se tu pega a tampinha da caneta, a tampinha da caneta é um exemplo mais ou menos, mas você pega minha garrafinha, você quer pesar ela, se você colocar ela em pé, ou se você colocar ela deitada, vai medir a mesma massa, né? Não importa se você está na balança em pé, deitado ou sentado. A massa do teu corpo vai dar sempre a mesma. Então significa que a massa do nosso corpo é uma grandeza escalar. Então essa é a diferença primordial entre grandezas. Ok? Aí vamos falar de vetores agora, né? Vetores, especificamente vetores. O vetor ele vai ser sempre representado por essa setinha aqui, ó, em cima, porque uma seta tem sentido e tem direção. É justamente a característica do vetor. Existem várias formas de se calcular vetor, mas a gente sempre diz que vetores apenas são somados. Opa, somados. Vetores apenas são somados. Essa é a representação gráfica de um vetor, onde tem a setinha é chamado de extremidade. E onde tem o início dessa setinha é chamado de origem. Agora vamos fazer a representação aqui do cálculo de alguns vetores. Primeiro caso, mesmo sentido e direção. Se tu tem o vetor A que vale 3 unidades e um vetor B possui 1 unidade. Nos vetores a gente usa sempre esse conceito aqui, ó. Primeiro, se eles estão no mesmo sentido, na mesma direção, vão ser somados. Origem, extremidade. Sempre nessa sequência. Você pode ver que o vetor aumentou, então. Por isso que eu disse que eles são somados. O carro quebrou no meio da rua, precisa de gente para empurrar. Uma tenta e não consegue, chega mais uma, chega mais outra. 3 pessoas conseguem movimentar bem legalzinho o carro. O que aconteceu? Somados os vetores. Aí a gente chama de vetor resultante
nós chamamos de vetor resultante a soma de vetores. Vetores são sempre somados, mas nem sempre significa que vai ser adição, ok? Então, esse vetor resultante aqui vai me dar 4 unidades. Foram somados, pois estavam no mesmo sentido e na mesma direção. Segundo caso, sentido contrário e mesma direção. Sentido, direção, direção vertical, horizontal. Sentido, cima, baixo, esquerda, direita. Se a gente tiver, pegar os mesmos vetores ali, o A com 3 unidades e o B com 1 unidade. A representação gráfica vai ficar o vetor A e o vetor B. Começa sempre na extremidade do outro. Ou seja, graficamente, ó, ele diminuiu origem e extremidade. Esse é o vetor resultante. Diminuiu, como o próprio nome já diz, diminuir significa que o vetor resultante na prática vai ser A menos B, certo? Sendo meu vetor resultante igual a 2 unidades. Terceiro caso, vetores perpendiculares. O que é vetores perpendiculares? O que é perpendicular? É 90 graus, ou seja, um vetor para cima A medindo 3 unidades, o vetor B para o lado medindo 4 unidades. Representação gráfica da soma de vetores. A origem do A, extremidade do B. A representação do vetor soma é sempre o que? Ó, da origem à extremidade. Da origem à extremidade. Da origem à extremidade. Esse aqui é o vetor resultante. Olha o que foi que aconteceu. Tá aqui o ângulo de 90 graus. Ó. Esse aqui é o A. Esse aqui é o B. Como é que resolve isso aí? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Então aqui, ó, vetor restante ao quadrado, o A é 3 e o B é 4. Então o vetor resultante fica 9 mais 16. Esse ao quadrado passa para lá como raiz, né? Raiz quadrada de 25. O vetor resultante é igual a 5 unidades. Pronto, tá aí, ó. Perpendiculares formando 90 graus, teorema de Pitágoras. E por último, nós temos vetores formando ângulos diferentes de 90 graus.
exemplo, nesse caso assim, que é o A, que é o B. Aqui existe uma regra chamada regra do paralelogramo, onde o vetor resultante ele se apresenta aqui dentro. É um caso particular, um caso especial esse aqui. Paralelogramo porque ó, a gente fecha aqui, lembra a figura geométrica do paralelogramo. Para esse caso aqui, nós utilizamos uma coisa que se chama lei dos cossenos. Lei dos cossenos é algo que se vê lá na trigonometria, a parte da matemática, né? Parecido inicialmente com o Teorema de Pitágoras, certo? Até aqui é igual ao Teorema de Pitágoras. Aí agora entra o outro termo, que esse aqui é o que diferencia esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que é formado aqui, certo? Usamos o menos quando tá aqui mais ou menos. Essa questão do sinal aqui está relacionado com uma coisa que se chama ciclo trigonométrico. Vocês ainda vão estudar isso detalhadamente na trigonometria. Mas um ciclo de 360 graus é dividido em 4 partes. E aí para o cosseno, esses quadrantes são positivos e negativos respectivamente. Dependendo da questão, você não precisa nem saber qual é o sinal que você deve utilizar. A questão já te diz direto qual é o sinal que você deve utilizar, certo? Mas se não disser, você tem que saber. Por exemplo, entre 0 graus e 90 graus vai ser igual a estar entre 270 graus e 370 graus. 360 graus, quer dizer. E isso vai ter um sinal positivo, que é justamente essa região. E entre 90 e 180 vai ser igual entre 180 e 270 graus. Aqui é 0 graus ou 360 graus, aqui é 90 graus, aqui é 180 e aqui é 270 graus, certo? É só uma curiosidade essa parte aqui. Para vocês, muito possivelmente vai aparecer diretamente o valor do sinal que você deve adotar, ok? Vamos ver aqui agora um exemplozinho. Por exemplo, se eu pegar um vetor aqui, vetor aqui, vetor aqui, vetor aqui. Pronto. Esse é o vetor A, ele possui 3 unidades. Esse é o vetor B, possui 2 unidades. Esse é o vetor C, possui também 2 unidades. Esse é o vetor D, possui 1 unidade. E aí a pergunta é, qual vetor resultante? Primeira coisa, o que é que eu faço? Aplico a regra de soma de vetores. Esse com esse, pois são de mesmo sentido e direções opostas, e esse com esse, mesmo esquema, mesmo sentido e direções opostas, certo? O A e o C, o que que eu faço? Subtraio, né? São opostos. Então A menos C é 3.
menos 2, que dá igual a 1 unidade. Se o A menos C, o A menos C deu 1 unidade. O A é maior do que o C, né? Então significa que ficou uma setinha valendo 1 unidade para cá. E agora eu faço com B e o D. B menos D é igual a 2 menos 1, que também dá 1 unidade. O B é maior do que o D, então fica aqui para cima. 1 unidade. Então o vetor resultante vai ser o que? Aqui são perpendiculares, 90 graus entre si. Ou seja, meu vetor resultante ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Refazendo esse desenho, o correto seria ficar vetor A menos C bem aqui, o vetor B menos D bem aqui, que sempre devemos colocar a origem na extremidade, e aí o vetor resultante fica bem aqui. Certo? Teorema de Pitágoras, triângulo bem bonitinho aí, ó. Aí fica VR ao quadrado igual 1 ao quadrado, 1 mais 1 dá 2. Pronto, o vetor resultante aqui vai ficar a raiz quadrada de 2. Pronto. A raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Beleza?